Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Eu sou Alex Garcia, professor do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão do Brasil. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês mais vocabulário do básico, tá? Principalmente aquele vocabulário que vai cair nos exames do Goethe A1, mesmo que você não esteja pleiteando, tá? Fazer uma certificação de alemão. Essas aulas são muito importantes porque elas trazem, de fato, o vocabulário mais básico que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, lembre-se de já deixar a sua curtida, de também se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula. Hoje nós vamos falar sobre o tema clima e tempo, Klima und Wetter, e eu espero muito que vocês gostem. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu trouxe para vocês um texto, eu vou ler, e a única coisa que eu quero que você faça agora é prestar atenção na pronúncia. Por quê? Nós vamos aprender cada uma dessas palavras, então não precisa ficar preocupado se você está entendendo ou não, certo? Então eu vou ler aqui uma vez e depois nós vamos frase a frase. Das Wetter ist heute schön. Die Sonne scheint und es ist warm. Im Sommer ist das Wetter oft sonnig und heiß. Wir gehen gerne ins Freibad oder an den See. Im Winter ist das Klima kalt. Es schneit manchmal und die Tage sind kurz. Wir tragen Mützen, Schals und Handschuhe. Ich mag den Schnee, weil wir Schneemänner bauen können. Im Herbst ist das Wetter manchmal sonnig, manchmal regnet es. Die Blätter fallen von den Bäumen. Die Farben sind sehr schön. Rot, gelb und braun. Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Die Blumen blühen und die Tiere kommen aus ihren Verstecken. Das Wetter wird wärmer und die Tage länger. Vamos começar aí pela primeira frase, né? Das Wetter ist heute schön. Quando eu falo assim, das Wetter, eu estou me referindo ao tempo, só que ao tempo meteorológico, tá? Tempo meteorológico, das Wetter. E quando eu falo ist, na verdade, eu estou me referindo ao verbo sein, que é o verbo ser, estar, tá? Neste caso, ele está conjugado na terceira pessoa. O tempo é, ou o tempo está. Depois eu tenho ali a palavra heute, que significa hoje. E, por fim, eu tenho a palavra schön, que significa bonito. Logo, quando eu digo das Wetter ist heute schön, eu estou dizendo que o tempo está hoje bonito, ou está bonito hoje, né? A gente falaria dessa maneira no português. Depois eu tenho a frase Die Sonne scheint und es ist warm. O que será que isso significa? Vamos lá. Quando eu falo assim, die Sonne, eu estou me referindo ao sol. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque no alemão a palavra sol, Sonne, pertence ao gênero feminino, tá bom? Então, die Sonne. Depois eu tenho ali a palavra scheint. Scheint vem do verbo scheinen, que significa brilhar, ok? Só que está conjugado na terceira pessoa. Die Sonne scheint, o sol brilha. Und significa e depois eu tenho assim, olha, es ist warm. Vamos lá, primeiro eu vou ensinar para vocês que warm significa calor. Na verdade, warm seria um calor, digamos assim, normal, não algo que seja extremo, tá? Deixa eu colocar só simplesmente assim, normal, não extremo, tá bom? Depois vocês vão entender o porquê. Então, quando eu falo assim, es ist warm, seria a maneira de dizer em alemão que faz calor. Então, es ist warm significa faz calor. Bom? Então, vamos lá. Die Sonne scheint und es ist warm. Então, sol brilha e faz calor. Seguindo adiante, nós temos a frase Im Sommer ist das Wetter oft sonnig und heiß. Por isso que eu quis
falar para vocês do warm antes de falar do heiß, porque o heiß, sim, vai ser um calor extremo, assim, um calor de queimar, tá? Vamos lá. Primeiro ali eu tenho a palavra der Sommer, que significa o verão, tá? É a estação do ano, der Sommer. Depois eu tenho o ist, que a gente aprendeu, né? Que seria o verbo ser estar. Depois, das Wetter, que a gente também aprendeu. Depois eu tenho ali a palavra oft, que significa frequentemente. Depois eu tenho sonnig, que vem da palavra zona, que significa ensolarado. Depois eu tenho o und e depois eu tenho a palavra heiß. Heiß significa quente. Eu vou colocar assim, olha, calor barra quente, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó, quente, só que é um quente extremo, tá? Que pode queimar. Então, quando eu falo, por exemplo, es ist heiß, eu estou falando que faz calor, só que é um calor muito quente. Então, faz calor. Muito quente, como no verão. É diferente de warm. Warm pode ser um dia, por exemplo, de primavera, que é um calorzinho, que é gostoso, mas não é assim algo que te queime, tá? Então vamos lá. O que que significa im Sommer ist das Wetter oft sonnig und heiß? Então, quando eu falei der Sommer, eu falei que era o verão. Faltou eu dizer o que que era im Sommer, né? Quando eu digo im Sommer, eu estou dizendo no verão. Logo, im Sommer ist das Wetter quer dizer no verão, o tempo é o quê? Frequentemente, que é o oft, frequentemente ensolarado e quente, ok? Depois nós temos a frase: Wir gehen gerne ins Freibad oder an den See. Quando eu falo wir, eu estou me referindo à primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, wir, nós. E gehen é o verbo ir. Quando eu falo wir gehen, eu estou dizendo nós vamos. E esse gerne, atenção, eu posso escrever com ou sem o é, tá? Pode ser gern ou gerne, tanto faz, é a mesma coisa. Significa com prazer, tá? Então, quando eu falo assim, olha, por exemplo, wir gehen gerne, eu estou dizendo que nós vamos com prazer, que literalmente é o mesmo que dizer nós gostamos de ir. É a maneira que nós temos no alemão de dizer que a gente gosta de fazer alguma coisa. E depois eu tenho ali, olha, a palavra das Freibad. Freibad seria uma piscina pública, tá? Então, Freibad, piscina pública. Oder seria ou. Depois eu tenho ali, olha, a palavra der See. Der See significa lago, tá, gente? Der See, o lago. Só que quando eu falo assim, an den See, eu estou dizendo ao lago. Então, quando eu falo wir gehen gerne ins Freibad oder an den See, nada mais é do que nós gostamos de ir à piscina pública, tá? Piscina pública ou ao lago. Faltou eu falar para vocês essa palavra aqui, o ins, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ins Freibad seria a piscina pública, tá? Na verdade, gente, o ins, ele seria a preposição in misturada, tá? Contraída com o artigo das, que é o artigo neutro. Como vocês viram aqui, a palavra Freibad é uma palavra neutra. Então, quando eu misturo o in com o das, para não dizer in das, a gente cria essa contração, a gente fala simplesmente ins. Por exemplo, se eu quero dizer assim, nós gostamos de ir ao cinema. Cinema em alemão é Kino, e é uma palavra neutra também. Eu vou dizer wir gehen gerne ins Kino, tá? É como se o das estivesse aqui dentro, ó. Só que a gente precisa contrair, é obrigatório, tá bom? Então, nós gostamos de ir à piscina pública ou ao lago. Tudo bem, Alex, mas se você falou aqui que o ins tem uma palavra neutra, que se segue, no caso aqui, Freibad, piscina é feminina no português. É como eu disse para vocês, gente, a gente não pode associar gênero gramatical do português com o alemão. Vai ter palavras no alemão
que vão ser femininas, no português vão ser masculinas, vão ter palavras, vai haver palavras no português que são masculinas e no alemão femininas, vice-versa. Então, assim, é algo que a gente não pode criar, digamos assim, um parâmetro de referência. Bom, então isso vai ser refletido, lógico, na nossa tradução, porque no português a gente não tem palavras neutras, logo eu traduzi aqui como a, né, com a crase, né? Porque seria também uma contração, né, da preposição a com o artigo feminino a, tudo bem? Continuando, temos ali, olha, im Winter ist das Klima kalt. Veja, quando eu falo assim, der Winter, eu estou me referindo ao inverno, então é o inverno. O interessante é que no alemão todas as estações do ano são masculinas, então é tudo der Winter, der Herbst, der Sommer, der Frühling, vou ensinar todos aqui para vocês. E quando eu digo assim, im Winter, eu estou dizendo no inverno, ok? Depois eu tenho ali das Klima. Qual que é a diferença de clima para Wetter? Wetter é o tempo, é aquilo que muda todos os dias. Clima seria aquilo que não muda. Por exemplo, o clima no Brasil é um clima tropical. O clima, por exemplo, na Alemanha é um clima temperado, ok? Que engloba o Wetter. Então aqui seria o clima. Depois eu tenho aqui a palavra kalt, que significa frio. Então, quando eu falo im Winter ist das Klima kalt, bom, se você for partir do princípio de que clima é algo que não muda e Wetter é algo que muda, aqui deveria ser Wetter, mas eu quis aproveitar o texto para ensinar a palavra clima para vocês. Então, mesmo que não faça muito sentido, que seria interessante eu ter falado ist das Wetter kalt, fica aqui para vocês a palavra clima, tá? Então, no inverno, o clima é frio. Que também não faz muita diferença para nós não, tá bom? Depois essa frase de cá, olha só. Es schneit manchmal und die Tage sind kurz. Quando eu falo assim, schneit, eu estou me referindo ao verbo schneien, que significa nevar. E quando eu falo assim, es schneit, significa basicamente neva, ok? No português, né, no caso, o verbo nevar, ele é um verbo impessoal, então ele não tem sujeito. No alemão, a gente nunca vai ter uma frase sem sujeito, por isso que a gente tem que colocar esse s aqui, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula e aqui eu não quero entrar muito no tópico de gramática, tá bom? Depois eu tenho ali a palavra manchmal. Manchmal significa às vezes, tá? Depois eu tenho die Tage. Veja, na verdade, aqui die Tage eu estou me referindo à palavra der Tag. O quê? Aqui está no plural, tá? O plural de der Tag é die Tage, significa o dia. Então, os dias, o quê? Sind. Sind também é o verbo sein, que seria o ser estar. Só que está o quê? Na terceira pessoa do plural, né? Os dias são ou estão. Então, kurz seria a nossa última palavra, que significa curto ou curtos, né? Aqui não faz diferença pra gente. Então, es schneit, neva o quê? Às vezes. Neva às vezes e os dias são o quê? Curtos. Es schneit manchmal und die Tage sind kurz. Depois eu tenho wir tragen Mützen, Schals und Handschuhe. Veja, aqui eu tenho o verbo tragen. Tragen seria vestir ou trajar alguma que peça de roupa. No caso, ali, quando eu falo wir tragen, quer dizer, nós vestimos, e eu tenho ali, olha, a palavra Mützen, tá? Que, na verdade, é o plural, vou colocar aqui assim, olha, está no plural, e a palavra que eu quero no singular era die Mütze. Mütze pode ser boné ou pode ser gorro. Sabe aqueles gorros de inverno? A gente vai chamar de Mütze, só que ele está no plural. Nós vestimos gorros. Depois, nós temos ali a palavra Schals, que também vai estar no plural, que vem da palavra der Schal, tá? Que significa o cachecol. Depois nós temos ali Handschuhe. Handschuhe também está no plural. Deixa eu colocar aqui. Plural. O singular seria der
Handschuh, que significa a luva. Então, aqui, quando eu falo wir tragen Mützen, Schals und Handschuhe, eu estou dizendo simplesmente que nós vestimos o quê? Gorros, cachecóis, tá? E luvas. Perfeito? Vamos passar para a próxima frase. Ich mag den Schnee, weil wir Schneemänner bauen können. Neste caso, tá, gente, a gente se deparou com uma frase um pouco mais complicada aqui no alemão, porque ela tem um elemento que a gente chama de oração subordinada. Essas orações subordinadas são um pouco mais complicadas, porque a ordem das palavras é um pouco diferente, tá? Eu já falei em outros momentos aqui no canal sobre ordem das palavras e eu sugiro que você procure no canal algum vídeo que fale sobre isso, tá? Eu não gostaria de trazer esse tema nessa aula, até porque é uma aula muito mais voltada para vocabulário, tá bom? Então vamos lá. A palavra ich significa eu, tá? É o pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Depois eu tenho ali mag, que vem do verbo mögen, que significa gostar, tá? É um verbo que a gente chama verbo modal e é um verbo que ele é irregular no alemão. Por isso que quando eu falo ich mag, quando eu coloco aqui, por exemplo, o mögen, que está no infinitivo, soa muito diferente, né, da conjugação da primeira pessoa. Quando eu falo ich mag, eu estou falando que eu gosto de, tá bom? Depois eu tenho ali a palavra der Schnee. Schnee seria a neve. E olha como que a gente tem que ter cuidado. No alemão, Schnee é uma palavra masculina, tá? Por que que eu escrevi den Schnee e não der Schnee? Porque no alemão nós temos uma coisa chamada declinação. O que que é declinação? É a transformação que determinadas palavras sofrem para se adequar a aquilo que elas estão fazendo ali na frase. No caso, a palavra a neve funciona como objeto direto, que é quem sofre a ação ali do verbo, tá? Quando eu falo assim, eu gosto da neve, quem é que está sofrendo a ação de ser gostado? Não é a neve? Pois é, então é o objeto. Só que no português, o verbo gostar, ele exige que nós utilizemos a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o complemento do verbo gostar, ele vai ser sempre na forma de objeto indireto. Só que no alemão, o verbo mögen, ele tem complemento na forma de objeto direto. E quando a gente tem um objeto direto no alemão, se eu tenho, por exemplo, der Schnee, esse der se transforma em den. Isso que é a declinação, essa transformação, tá? Tem muitas coisas sobre declinação aqui no canal e vocês podem procurar lá também, tá bom? Ich mag den Schnee, weil wir Schneemänner bauen können. Quando eu falo weil, isso aqui significa porquê, é o porquê da resposta. Depois eu tenho ali, olha, Schneemänner. Schneemänner são, aqui está no plural, tá, gente? No singular, essa palavra é der Schneemann, que seria o boneco de neve. Em alemão a gente fala o homem de neve, tá? Der Schneemann. Der Mann é o homem. Então, der Schneemann, o homem de neve ou o boneco de neve. Só que no plural ele ganha um trema e vira Männer. Então, Schneemänner, tá? Depois nós temos o verbo bauen, que significa construir. Pois é, em alemão a gente constrói bonecos de neve, né? Não sei como nós diríamos isso em português, até porque no Brasil a gente nem faz boneco de neve. Eu acho que seria o verbo fazer mesmo, né? Mas em alemão é bauen, que a gente vai usar, tá? Construir bonecos de neve. Depois eu tenho ali o verbo können, que significa poder, tá? Então, quando eu falo assim, ich mag den Schnee, eu estou dizendo que eu gosto da neve. Weil wir Schneemänner bauen können. Porque nós podemos construir bonecos de neve. Vocês vão perceber que a ordem das palavras aqui é muito distinta daquela que nós estamos acostumados no português. Porque, como eu disse para vocês, é uma oração subordinada. Mas mesmo que você, suponhamos que você esteja pleiteando realizar o exame do Goethe A1 e você esteja na parte da redação. Se você errar o posicionamento dessas palavras aqui, eles não vão cortar, tá? Eles não vão considerar necessariamente como um erro, porque não faz parte do escopo do A1, do básico 1. Bom, continuando. Im Herbst ist das Wetter manchmal sonnig, manchmal regnet es. Vamos lá. Eu tenho aqui a palavra der Herbst. Der Herbst significa
o outono. E quando eu falo im Herbst, eu estou dizendo no outono. Depois eu tenho ali, olha, das Wetter, tudo isso a gente conhece, manchmal, sonnig, a gente já aprendeu. Depois nós temos ali, olha, manchmal regnet es. Quando eu falo assim, es regnet, deixa eu colocar aqui o verbo regnen, que significa chover. Quando eu falo assim, olha, es regnet, eu estou dizendo que chove. Assim como es schneit, a gente precisa ter um sujeito nessa oração, tá? Diferentemente do que acontece no português em chove, que é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. No alemão a gente tem que colocar, por isso que eu falo es regnet, tudo bem? Só que aqui, olha, como eu comecei a minha oração com um advérbio, eu tive que trocar o verbo com o sujeito de lugar. Isso acontece. Tem inclusive um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, que é a ordem de palavras que eu ensino por meio de uma alusão com os vagões de um trem. Eu vou colocar aqui na descrição, você pode dar uma olhada também. Por que que troca de lugar ali o verbo, tá bom? Então, quando eu falo im Herbst ist das Wetter manchmal sonnig, manchmal regnet es, eu estou dizendo basicamente o seguinte: no outono, tá? O tempo é, às vezes, ensolarado, tá? É ensolarado. Às vezes, tá? Às vezes, chove. Vou colocar esse às vezes aqui primeiro, eu acho que ficou esquisito, né? O tempo é, vírgula, às vezes ensolarado, às vezes chove. Acho que fica um pouco mais natural aqui para a gente. No outono o tempo é às vezes ensolarado, às vezes chove. Depois nós temos, olha, die Blätter fallen von den Bäumen. Vamos lá. Quando eu tenho a palavra aqui, olha, die Blätter, eu estou falando de uma palavra que está no plural, tá? Porque a palavra no singular é das Blatt, que significa a folha, uma palavra neutra. Inclusive, folha de papel é Blatt também, tá? E Blätter é o plural. Die Blätter fallen, fallen é o verbo cair, tá? Depois eu tenho von, que significa de, e von den, das, tá? Ou dos. Depois eu tenho ali, olha, Bäumen. Bäumen também está escrito no plural, mas o singular é der Baum, que é a árvore. Atenção, porque a árvore é uma palavra masculina no alemão, der Baum. Então, quando eu falo de Blätter fallen, eu estou falando que as folhas caem. De onde, gente? Von den, das, o quê? Bäumen, árvores. Ok? Próximo. Die Farben sind sehr schön. Rot, gelb und braun. Tá? Quando eu falo assim, die Farben com N de nariz, eu estou me referindo ao substantivo no plural, que é o substantivo de Farbe, que seria a cor. Depois eu tenho aqui, olha, sind, die Farben sind, as cores são. Sehr significa muito, e schön a gente aprendeu que é bonito. Depois nós temos as cores rot, que é vermelho, temos gelb, que é amarelo, e temos, por fim, braun, que significa marrom. Realmente são muito bonitas as cores do outono alemão, não é verdade? Então, die Farben sind sehr schön. As cores são muito bonitas. Vermelho, amarelo e marrom. Tá? Por fim, nós temos aqui, olha só. Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Vamos lá. Der Frühling significa a primavera. Diferentemente do que acontece no português, né? É uma palavra masculina no alemão, assim como todas as estações do ano. Depois eu tenho ali, olha, meine. Meine seria minha, tá? Depois eu tenho ali, olha, Lieblingsjahreszeit. Vamos primeiro entender o que que seria a palavra, deixa eu colocar assim, olha, Lieblingsjahreszeit. Aí eu vou colocar aqui, olha, die Jahreszeit, que seria a estação do ano. Aqui dentro nós temos a palavra Jahr, que significa ano, e Zeit
tem a ver com tempo, tá? Que é aquele tempo cronológico mesmo. Então, die Jahreszeit seria a estação do ano. Agora, sempre que eu coloco a palavra Lieblings, deixa eu colocar assim, olha, Lieblings mais um substantivo, quer dizer que é substantivo favorito. Então, quando eu falo assim, Jahreszeit, eu estou falando estação do ano favorita. Logo, a nossa frase, der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Eu estou falando o quê? A primavera, né, no caso, primavera é a minha estação do ano favorita. Passando adiante para essa penúltima frase, olha só. Die Blumen blühen und die Tiere kommen aus ihren Verstecken. Olha só, quando eu falo aqui die Blumen, essa palavra também está no plural, e o singular dela é die Blume, que significa a flor, tá bom? Depois eu tenho aqui, olha, o verbo blühen, que significa florescer, tá? Então, die Blumen blühen seria as flores florescem. E o que mais? Und die Tiere. Tiere também está no plural, cujo singular é das Tier, significa o animal, tá? Depois eu tenho ali o verbo kommen, que é o verbo vir. Aí depois eu tenho o aus. Aus, gente, também significa de. Eu mostrei para vocês que a preposição von também significa de, só que o aus indica uma origem, tá? Então, a gente sempre utiliza o verbo vir seguido da preposição aus. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu venho do Brasil, eu falo ich komme aus Brasilien. Tudo bem? Depois, ihren Verstecken. Vamos entender. Primeiro, tá? Aqui eu tenho esse ihren, que seria dos seus, tá? Deles ou delas. E depois eu tenho aqui, olha, das Verstecken. Na verdade, aqui, ó, quando eu coloco assim, ó, Verstecken, neste caso, está no plural. Só que o plural ele é igualzinho ao singular. Das Verstecken significa o esconderijo. O que que acontece? O verbo verstecken seria esconder-se, tá? E aqui está escrito com letra maiúscula o V, porque no alemão todo substantivo a gente inicia com inicial maiúscula, só que eu transformei o quê? Um verbo em um substantivo. Igual a gente tem, por exemplo, o verbo comer, eu posso transformá-lo no substantivo colocando ali o artigo o. Então eu falo o comer, não é? No alemão eu coloco, no caso, o artigo neutro das. E tenho que colocar o verbo com letra maiúscula. Então, das verstecken, o esconder, mas que a gente traduz para o português como o esconderijo. E o plural é o mesmo, tá? Verbos que se transformaram em substantivos no alemão, na hora que a gente vai construir o plural, não precisa fazer nada, eles já ficam automáticos. Então, olha, die Blumen blühen und die Tiere kommen aus ihren Verstecken. Seria as flores florescem e os animais vêm. No caso, eu poderia colocar assim, seria vem, tá? Mas eu vou colocar aqui, olha, sair, no contexto deste texto, tá? Saem de seus esconderijos. E por fim, a última frase para a gente terminar a nossa aula é Das Wetter wird wärmer und die Tage länger. Quando eu falo wird, esse wird vem do verbo werden, que é tornar-se. Depois eu tenho ali, olha, a palavra wärmer, que significa mais quente. Depois eu tenho, olha só, a palavra länger, que significa mais o quê? Mais longo. Então, quando eu falo das Wetter wird, eu estou falando que o tempo se torna o quê? Mais quente. Und die Tage, que a gente aprendeu, e os dias, o quê? Mais longos. Perfeito?
E com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se de curtir e também de se inscrever ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Essa aula tem PDF. Para você baixar o PDF é muito fácil. É só você clicar no link que eu coloquei aqui na descrição. Eu te vejo na próxima aula. Comenta aí embaixo para mim para eu saber se você gostou. Até lá. Tschüss!